Graça e paz, meus irmãos. Vamos meditar no texto sagrado, Deuteronômio capítulo 6, verso 16 ao verso 25. A palavra de Deus nos diz: Não ponham à prova o Senhor, seu Deus, como fizeram em Massá. Guardem cuidadosamente os mandamentos do Senhor, seu Deus, os seus testemunhos e os seus estatutos que ele lhes ordenou. Façam o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que tudo lhes vá bem, e para que vocês entrem e possuam a boa terra que o Senhor, sob juramento, prometeu aos pais de vocês, expulsando todos os inimigos de diante de vocês, como o Senhor prometeu. O Senhor começa a orientar o povo, a que o povo não repetisse aquele comportamento que os seus pais, aqueles que morreram no deserto, a geração anterior, dias e anos anteriores aos que eles estão vivendo, no momento em que eles passaram pela primeira dificuldade. Eles estavam como escravos no Egito e Deus os libertou com muitos sinais e prodígios, com a sua poderosa mão, derramou graça sobre eles. E quando eles estavam caminhando no deserto, em Êxodo capítulo 17, eles se depararam com uma dificuldade, com sede, e começaram a murmurar diante do Senhor, começaram a ter um coração voltado para a rebelião contra Deus. E ali eles não souberam enfrentar aqueles dias difíceis. O que o Senhor está dizendo para esse povo é que eles estão agora prestes a entrar na terra prometida, mas ainda estão em um contexto de dificuldade. Eles deveriam trazer ao coração deles aqueles eventos passados, para que eles não repetissem a rebelião contra o Senhor, a ingratidão no coração e a murmuração em dias em que eles têm que passar por certa dificuldade. Eles precisam descansar em Deus, eles precisam confiar em Deus, e eles jamais devem trazer ao coração palavras de murmuração. Façam o que é reto e bom aos olhos do Senhor. Isso diz o verso 18. Eles não deveriam viver e julgar conforme o próprio entendimento deles, aqueles que eles achavam justo ou injusto, da sua própria perspectiva. A murmuração que eles levantavam no deserto, a geração anterior, era sempre com a ideia de que Deus estava sendo injusto com eles, de que era justo murmurar, de que era justo levantar queixa diante de Deus. E o Senhor traz à memória deles de que eles deveriam ter gratidão e paciência nos seus corações nos dias difíceis. E aí, a partir do verso 20, ele começa a falar sobre o contexto de ensino. Veja que ele está como que desenvolvendo aquilo que ele disse lá a partir do verso 7, quando ele fala sobre inculcar aos filhos e ao próprio coração. Se o verso 10 ao verso 12 fala sobre inculcar ao nosso próprio coração gratidão, e agora no verso 16 ao verso 19 significa não ter murmuração no coração, agora ele volta a falar sobre os filhos, sobre tratar o coração dos filhos, do verso 20 ao verso 25, e isso surge em um contexto em que no lar, no ensino do lar, as crianças muitas vezes elas vão nos perguntar alguns conceitos sobre a palavra de Deus. Por isso o verso 20 diz: quando no futuro seus filhos perguntarem o que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus lhes ordenou. Veja, a pergunta das crianças é sobre os mandamentos, sobre as ordens de Deus, sobre aquilo que Deus exige do seu povo. As crianças iriam olhar para essas determinações e iriam perguntar aos pais o significado disso, o propósito disso, o porquê de cada mandamento. E o Senhor orienta aos pais a falarem sobre a graça de Deus em primeiro lugar. Porque o verso 21 diz: vocês dirão a eles, nós éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. Diante dos nossos olhos, o Senhor fez sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. Ele nos tirou do Egito para nos trazer e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu aos nossos pais. Perceba que as crianças perguntam sobre os mandamentos e os pais começam a responder falando da graça, da obra da salvação. Essas coisas não estão desassociadas, porque para entendermos os mandamentos, os propósitos da lei,
o porquê que Deus chama o seu povo a andar nos seus caminhos, nós precisamos nos lembrar da história da redenção. Nós éramos escravos. E pela graça do Senhor, o Senhor foi, nos libertou com poderosa mão e nos levou para uma terra para nós sermos abençoados. Ele nos salvou. Não podemos falar sobre lei, mandamentos, regras para os nossos filhos e para o nosso próprio coração, a parte do ensino que é o fundamento da nossa fé, o fundamento do nosso relacionamento com Deus, que é a graça por meio da salvação em Jesus Cristo. E aí os pais vão falar sobre a lei depois de estabelecer esse fundamento da graça. O verso 24 diz: o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos preservar a vida, como tem feito até hoje. Os pais iriam se preocupar não somente em estabelecer a lei de Deus para os seus filhos, mas estabelecer que a lei é boa. Estabelecer no coração das crianças que o Senhor lhe deu a lei para o nosso perpétuo bem. Não como uma regra para nos aprisionar, mas para cuidar como um pai cuida do seu filho, para nos guiar por um caminho bom. E por isso o verso 25 diz: e será justiça para nós, quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos diante do Senhor, nosso Deus, como Ele nos ordenou. Ele será um padrão de justiça, será um padrão bom, será aquilo que deve estar nos nossos corações, porque nós fomos libertos pela graça, salvos pela bondade de Deus, para viver uma vida boa. E uma vida boa é quando nós olhamos para a vontade de Deus na sua lei. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos faça estarmos fundamentados nessa graça salvadora e olharmos para a sua santa lei, para entendermos que essa lei é boa, ela é justa, ela é a vontade de Deus que vai nos fazer viver num caminho que é agradável à sua santa presença. Que o Senhor Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós te damos graças pela tua salvação. Tão grande salvação o Senhor derramou sobre nós e nos tirou das trevas. O Senhor tirou de nós, ó Deus, a culpa do pecado. E o Senhor, ó Deus, pela tua bondade nos dá a lei para nós andarmos na tua palavra, para o nosso perpétuo bem, para ser justiça para nós, ó Deus. Te damos graças, ó Deus, por tua palavra, por tuas orientações, pelos teus mandamentos. E te suplicamos, ó Deus, que essa lei esteja em nossos corações e nos corações dos nossos filhos. Isso é o que nós te oramos e nós te suplicamos, em nome de Cristo. Amém.